O ano foi marcado pelo reencontro do torcedor com o futebol. Aos poucos, as arquibancadas voltaram a ser ocupadas e a bola a rolar. Aqui em Montevidéu aconteceu a grande decisão da Copa Libertadores 2021. Palmeiras e Flamengo. Cerca de 50 mil pessoas acompanharam a celebração do futebol na América. Se ganhar uma Libertadores é difícil, imagine vencer duas no mesmo ano. O Palmeiras foi o dono da América. Por causa da pandemia, a disputa de 2020 também ficou para 2021 e o Verdão fez a festa nas duas. Palmeiras! Um momento que o palmeirense não vai esquecer. No Uruguai, a disputa em novembro reuniu os dois últimos campeões do continente. De um lado, Flamengo, dono do título de 19, do outro, o Palmeiras. Uma partida para mexer com os nervos do torcedor. No tempo normal, empate. E a decisão na prorrogação. Seriam necessários mais 30 minutos para sair um campeão, ou nem tanto assim. Daverson, no lugar do Rafael Veiga. Saiu do banco de reservas para virar herói. Olha só o Daverson, roubando a bola, o Daverson bateu pro gol! Gol! Emoção incontida. Do Palmeiras! Irreverência ao simular uma falta do juiz. Sei da história, sei o que representa esse título pro clube, né? Palmeiras campeão. Beijo. Roteiro bem parecido ao de 11 meses atrás. Outra final brasileira para a Galeria Verde. Outro artilheiro improvável diante do Santos no Maracanã. Partida empatada. Breno Lopes entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo. Chegou como reserva, celebrou como um campeão. O Galo ganhou. E o que dizer da festa da torcida do Atlético Mineiro? Ganhou! Foram 5 décadas de espera, mas 2021 vai ficar marcado como o ano do fim do jejum. O Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro após uma virada espetacular sobre o Bahia. Uma vitória definida em 5 minutos. O ano que ficou ainda melhor depois do triunfo na Copa do Brasil em cima do Xará Paranaense. Foi uma festa e tanto da torcida. Santo, sempre santo. Torcida foi o que não faltou para Pelé. Graças a Deus eu estou bem. A boa recuperação do rei do futebol após a cirurgia de retirada de um tumor trouxe alívio para o país inteiro. Aos 81 anos, Pelé enfrenta o adversário mais difícil. Um câncer no cólon direito, uma parte do intestino grosso. Boa sorte para todos e obrigado. Uma outra batalha, desta vez contra o coronavírus, obrigou fiscais da Anvisa e agentes da Polícia Federal a cancelar a partida Brasil e Argentina, jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar em 2022. O motivo? 4 atletas argentinos que jogam na Inglaterra não respeitaram as regras sanitárias brasileiras, que obrigavam o cumprimento de 14 dias de quarentena. As questões sanitárias também afetaram uma outra disputa no continente, a Copa América.
Com o agravamento da pandemia, só o Brasil aceitou receber a principal competição de seleções. Com transmissão do SBT, você pôde acompanhar um momento histórico. Diante do Brasil, no Maracanã, a Argentina quebrou um jejum de 28 anos sem títulos, o primeiro conquistado com Lionel Messi em campo. Do choro por uma conquista inédita para o choro por um rompimento que ninguém imaginava. Um mês após a conquista da Copa América, Messi apareceu novamente em prantos, mas agora para avisar que estava de saída do Barcelona, depois de 21 anos no clube. Lionel Messi. O mito argentino, ganhador da Bola de Ouro pela 7ª vez, foi o grande protagonista do mercado da bola em 2021. Destaque na janela de verão, que é quando acontecem os maiores e melhores negócios do planeta. Em 10 de agosto, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação bombástica. De uma coisa, Messi teve que abrir mão: a camisa 10. Ela está com Neymar no PSG. A camisa 30 passou a ser a mais vendida. Não tão surpreendente, mas também estrondoso, foi o anúncio de Cristiano Ronaldo no Manchester United. O português, 5 vezes melhor do mundo, saiu da Juventus e voltou ao clube onde brilhou no início de carreira. Nos primeiros meses de retorno, CR7 foi como sempre decisivo. Na Liga dos Campeões da Europa, marcando gols que garantiram vitória ou salvaram o time da derrota. E por falar em Liga dos Campeões, o ano começou consagrando o Chelsea como o melhor time da Europa. Numa final inglesa, o time de Londres venceu por 1-0 o Manchester City no Estádio do Porto, em Portugal. Foi o segundo título do Chelsea no maior torneio europeu de clubes. Durante 6 meses, nesta sala, foram testemunhados depoimentos, conflitos, revelações. Instalada em abril, a CPI da pandemia teve como objetivo investigar as ações e possíveis omissões do governo federal no combate ao novo coronavírus. Ao longo do processo, muitas denúncias vieram à tona. Desde a crise do oxigênio em Manaus, o suposto esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, a única intermediada por uma empresa privada, o atraso na aquisição de imunizantes, a disseminação de fake news, até o incentivo ao uso de remédios sem eficácia no combate à Covid-19. A divulgação de certas informações fez algumas testemunhas passarem a condição de investigadas. Foram mais de 50 pessoas ouvidas. Ele tinha um assessoramento paralelo. Incompetência é ficar refém da burocracia. Não existiu ideia de mudança de bula por minuta. Eu não tinha autonomia para implementar aquilo que eu achava que era certo. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Você não tem respeito? Alguns depoimentos foram marcados por bate-boca. Só não vá. Tá pensando que tá onde, rapaz? Pau mandado, descarado, moleque. Revelações. Qual era a proposta de propina? $1 por dose. Falas machistas. A senhora está totalmente descontrolada. Denúncia de homofobia. Sinceramente. E o senhor diz o seguinte: o delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Houve até voz de prisão. O senhor está detido. E relatos emocionados. Hoje a gente vive uma vida triste, né? Com uma outra coisa que deixa a gente alegre. No relatório final, 80 indiciamentos foram pedidos, incluindo os de 2 empresas.
Na lista estão o presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele, alguns ministros e ex-ministros, além de empresários e pessoas ligadas à pasta da saúde. O documento foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Após análise, a PGR enviou ao Supremo Tribunal Federal, sob sigilo, um conjunto de pedidos com providências que deveriam ser tomadas. Foi na CPI que começou a investigação das condutas adotadas pela operadora de saúde Prevent Senior durante a pandemia. A denúncia, feita por um grupo de ex-médicos da empresa, e o depoimento de um paciente revelaram que a operadora pressionava os funcionários para que receitassem o kit Covid, sem eficácia, além de comandar a experimentação de medicamentos em pacientes. Eles tinham a contagem dos kits que eram feitos, então eles sabiam, eu fui pego nessa. Os pacientes graves afirmam que eram retirados dos cuidados intensivos antes do prazo. Todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Felizmente, minha filha não concordou. A Prevent Senior contesta o relatório e diz que as denúncias são infundadas, feitas dentro de um contexto politizado, sem a devida investigação. Iria para um chamado leito híbrido e meu óbito ocorreria em poucos dias. O terror de quem escapou da morte por pouco, seja em um hospital ou diante de um revólver. E aí você tem que agradecer ainda por eles não terem te matado. A popularização de uma nova modalidade de pagamentos e transferências pelo celular, o Pix, facilitou a vida de muita gente, mas fez disparar em São Paulo um tipo de crime que parecia adormecido, o sequestro relâmpago. Desce do carro! De acordo, fica aí. Falou, não, você não está entendendo. Nós não queremos levar o carro, isso é um sequestro. O que interessa para nós é o Pix. O número de casos, que aumentou 4 vezes em um ano, fez o Banco Central rever as regras e tornar mais rígido o limite de operações. O que ficou evidente com a disparada dessa nova modalidade de crime foi o quanto estamos vulneráveis quando o assunto são dados pessoais. 3 grandes vazamentos expuseram neste ano informações de mais de 200 milhões de brasileiros. O material era vendido em fóruns na internet. Em um dos casos, o próprio criminoso afirmou que os dados haviam sido roubados da Serasa, a maior empresa de análise de crédito do país. A segurança na internet voltou a ser assunto no mundo todo, quando, em depoimento ao Senado americano, uma ex-funcionária disse que o Facebook faz mal às crianças e enfraquece a democracia, ao colocar os lucros acima das pessoas. As acusações aconteceram em meio a um apagão que tirou do ar por mais de 6 horas 3 redes sociais ligadas à empresa. 3 bilhões de pessoas foram afetadas e o Facebook negou se tratar de uma ação de hackers. Mas nem sempre os invasores são virtuais. No interior do Pará, o ataque foi a uma base da polícia, montada em um aeroporto, para coordenar uma operação contra o garimpo ilegal em terras indígenas. A tropa de choque da Força Nacional contém os manifestantes que furaram o bloqueio a 200 metros daqui. Já no Amazonas, o garimpo tomou conta das águas. Centenas de balsas e dragas atracaram no Rio Madeira para extrair ouro do fundo do rio ilegalmente. Depois de semanas poluindo o curso do Madeira, embarcações foram destruídas pela Polícia Federal. Há invasões que levam terror a uma cidade inteira, como o mega assalto a bancos em Araçatuba, no interior paulista. E há situações que tornam um país inteiro refém. A chegada do Talibã ao poder no Afeganistão levou ao desespero uma população disposta a deixar o país a qualquer custo. Era o medo da volta da repressão e das punições extremas em nome de uma visão distorcida da religião.
Velhos fantasmas que já tinham assombrado o país em outros tempos e que voltaram a encontrar terreno livre com a retirada das tropas americanas. Nós ficamos cerca de 1 hora retidos na sala do Serviço de Inteligência do Talibã. O SBT foi o primeiro veículo de comunicação do Brasil a enviar um repórter para fazer a cobertura da crise direto da capital afegã. Esse aqui é o muro da Embaixada Norte-Americana em Cabul. E por aqui a gente pode ver essa mensagem: com a ajuda de Alá, nós derrotamos os Estados Unidos. Para as mulheres, um passo atrás. Proibidas novamente de trabalhar, aos poucos elas deixaram de frequentar a escola, as ruas. Uma vida em segredo, longe dos olhos do mundo, como determina a lei islâmica interpretada pelo Talibã. Foi uma retomada de poder emblemática, alguns dias antes de o mundo parar para lembrar os 20 anos do pior ataque da história dos Estados Unidos, o 11 de setembro. O pai de Caitlyn trabalhava em uma das torres gêmeas. Além da memória, o nome dele ficou gravado no monumento em homenagem às vítimas e no corpo da filha. Saudades. Esse é o nome da cidade onde fica a creche alvo de um crime bárbaro em maio. 2 funcionárias e 3 bebês foram assassinados por um jovem de 18 anos armado com uma espécie de espada. Já preso, ele disse à polícia que a intenção era matar o máximo possível de pessoas. Levou uma parte de nós junto, mas não tem que ser forte agora. Uma ausência sem consolo, seja ainda no início da vida ou no auge dela. O menino cantou a quebrada. A última coisa que ele falou pra mim é o que ele falava todo dia, que me amava. MC Kevin tinha 23 anos quando caiu do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro. Ele estava em um quarto com amigos e uma modelo que tinha conhecido em um quiosque. Temendo ser flagrado pela mulher e sob o efeito de droga e álcool, o cantor tentou fugir pela sacada, se desequilibrou e caiu batendo a cabeça. Uma altura de aproximadamente 18 metros. Desde o minuto que eu fiquei sabendo que ia ver outra mulher, até agora eu não consigo ter raiva nenhuma dele. Sou do Vila, é de onde a sorte não é bem vista. Infiel, eu quero ver você morar num motel. Uma outra voz também se calou cedo demais. Rainha da sofrência. Não finja que eu não tô falando com você. Ícone do feminejo, patroa. Não faltam títulos para Marília Mendonça, esse furacão que revolucionou a música sertaneja ao cantar o empoderamento feminino num ambiente historicamente dominado pelos homens. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Uma morte precoce, aos 26 anos. A Marília é uma mulher incrível. O acidente aéreo a caminho de um show tirou a vida da cantora e de outras 4 pessoas. Antes de cair, o bimotor atingiu o cabo desta rede de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. O meio artístico também foi abalado pela divulgação das agressões cometidas pelo cantor DJ Ives contra a mulher, a influenciadora digital Pamela Holanda, na frente da mãe dela e da filha do casal de 10 meses. O cancelamento de contratos e parcerias foi uma resposta da sociedade a um tipo de comportamento que não é mais tolerado. Seja na violência doméstica, na importunação sexual. Eu chorei bastante, eu me senti um lixo, né?
ou nos casos de perseguição que passaram a ser punidos com a criação da lei do stalking. Um ano em que a esposa foi para a prisão pela morte do marido, depois de ter o mandato de deputada cassado. Um governador foi destituído do cargo por impeachment pela primeira vez na história do Rio de Janeiro. Enquanto um parlamentar era preso e suspenso por quebra de decoro. Tu acha que tu vai mandar me prender, passando por cima da minha prerrogativa constitucional? Daniel Silveira foi detido após a divulgação de um vídeo em que exaltava atos da ditadura militar e incitava a violência contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. As manifestações de Daniel Silveira, por meio das redes sociais, revelam-se gravíssimas. Foram os ataques à democracia que motivaram ainda a prisão do caminhoneiro Zé Trovão, que se entregou à polícia depois de quase 2 meses foragido. A suspeita de participação em um grupo que ameaça o STF também levou à prisão o ex-deputado Roberto Jefferson e desencadeou uma operação contra o cantor Sérgio Reis, que neste áudio pediu a retirada dos ministros da corte. Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na mata. A ofensiva contra organizadores e financiadores de atos considerados antidemocráticos fez parte de um inquérito comandado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que investiga ataques contra as instituições do país. As buscas e prisões aumentaram a tensão com o governo federal e acabaram criando um estranhamento entre os poderes, que atingiu o momento mais crítico nas manifestações do dia 7 de setembro. Durante um dos atos em apoio ao governo federal, Jair Bolsonaro fez um discurso com ofensas a Alexandre de Moraes. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! O presidente voltou a defender o voto impresso. O Supremo e o Congresso reagiram. Ninguém fechará esta corte. Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas, como a do voto impresso. Menos de um mês antes, a Câmara dos Deputados já havia rejeitado o retorno do voto impresso nas eleições. No dia em que estava prevista a votação, um comboio de veículos militares blindados desfilou pela esplanada dos ministérios. A trégua entre as instituições veio com a intermediação de Michel Temer. Após um encontro com o ex-presidente, Jair Bolsonaro divulgou uma carta em que dizia que nunca teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes e se refere a Alexandre de Moraes em tom elogioso. No Ministério da Saúde, uma nova troca de comando. A nomeação do cardiologista Marcelo Queiroga saiu em edição extra do Diário Oficial da União. A circulação de mais uma cepa do coronavírus, a variante Delta, trouxe de volta o medo de uma nova onda. E o Brasil passou hoje dos 200 mil, 300 mil, 400 mil, 600 mil mortos por Covid-19. Veio a necessidade de reforçar a imunização com uma terceira dose, sobretudo em idosos. Na fila da vacina, o encontro de gerações. Enquanto os mais velhos recebiam a dose de reforço, os adolescentes eram imunizados com a Pfizer. Choramos tanto por isso que, é um momento super feliz pra gente. Com o avanço da imunização, as aulas presenciais voltaram a ser obrigatórias e o uso da máscara deixou de ser exigido em locais abertos em vários municípios. Mas o surgimento de uma nova variante do coronavírus colocou novamente o mundo inteiro em alerta.
Com o aviso dado pela África do Sul, a nova cepa, batizada de Ômicron, fez países fecharem ainda mais o cerco aos não vacinados. No Brasil, governos estaduais recuaram na liberação de algumas medidas restritivas. Réveillon cancelado. Na maior parte das capitais. De um lado, a discussão do fim das restrições nas ruas. Do outro, a restrição da liberdade em pleno ar. Em perseguição a um opositor, Belarus interceptou um avião que sobrevoava o país. O objetivo era prender um jornalista a bordo, mas o governo, uma ditadura, alegou ameaça de bomba no voo, como nos filmes de ficção. O que deveria ser apenas uma encenação e se tornou um trágico incidente foi o disparo feito por Alec Baldwin durante uma gravação. Uma sequência de falhas levou às mãos do ator uma arma carregada com munição verdadeira. Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia Halina Hutchins, de 42 anos. No final de junho, terminou aqui, em Águas Lindas de Goiás, uma caçada intensa que mobilizou toda a polícia da região e capturou a atenção do país. Durante 20 dias, Lázaro Barbosa foi o criminoso mais procurado do Brasil. Ele conseguiu despistar a polícia se escondendo na mata. Invadiu propriedades rurais, fez famílias reféns, aterrorizou a população. Quando finalmente foi localizado, uma troca de tiros acabou tirando a vida do assassino. Por onde passava, Lázaro fazia novas vítimas. Quebrou a porta, levou um carregador da minha esposa, revirou o quarto todinho. A gente tem medo. Procurado por assassinato, roubo e estupro, o criminoso conseguiu confundir a polícia por semanas. Todos os recursos disponíveis possíveis estão sendo usados para prender esse psicopata. Ele conhecia bem a região e costumava agir à noite, quando atacava chácaras e sítios em busca de um esconderijo. Todo mundo indo para a casa dos parentes, com medo. A caçada teve início após a morte de uma família no Distrito Federal. A polícia não tem dúvidas de que Lázaro contou com uma rede de apoio para se esconder. Um fazendeiro foi preso, suspeito de ajudar o assassino. Ao morrer em confronto com os agentes de segurança, Lázaro carregava em um dos bolsos R$4.000 em dinheiro. Foi uma captura festejada. Em Santa Catarina, a comemoração foi do governador Carlos Moisés, absolvido no processo de impeachment em que era acusado de crimes de responsabilidade pela compra de respiradores sem licitação. 2021 foi mesmo um ano cheio de comemorações. O SBT completou 4 décadas de informação e muita diversão. Gente, que coisa maravilhosa! O mais novo produto do jornalismo, o SBT News, comemorou seu primeiro aniversário. Existe informação. Um futuro cheio de planos e desafios. A Terra em alerta. A questão climática fez as maiores economias do mundo assumirem o compromisso de tentar limitar o aquecimento global a 1,5 graus durante uma reunião do G20. We have to act. Na maior conferência sobre o meio ambiente do planeta, a COP26, mais acordos. Reduzir a emissão de metano, o uso de carvão e o desmatamento nas próximas décadas. Pela primeira vez, foi incluída na meta a intenção de diminuir os subsídios para combustíveis fósseis. Um ano de promessas a longo prazo e de realizações prestes a acontecer.
marco da conectividade no país, o leilão do 5G colocou o Brasil na rota de uma rede mais potente. Se o sinal 4G inaugurou a era dos aplicativos, o 5G promete revolucionar a forma como usamos a internet. O 5G ele vai colocar o Brasil na era da economia digital mundial. Além da alta velocidade, o aumento da otimização de processos na indústria, no comércio, na medicina. Foi a conquista de um novo patamar tecnológico que permitiu ao país enviar para o espaço o primeiro satélite 100% brasileiro. A certeza de estarmos prontos para olhar para o alto e ver com os próprios olhos o que nos espera do lado de lá. As viagens espaciais, realizadas só com civis pela primeira vez, deram início a uma nova temporada de exploração do universo. Em uma nave sem piloto, turistas ficaram 3 dias em órbita. Um outro foguete atravessou as camadas da atmosfera terrestre, levando a bordo um dos homens mais ricos do mundo. For me, was looking out. Até o Capitão Kirk foi para o espaço numa história real. Aos 90 anos, o ator que interpretou o famoso personagem da série Jornada nas Estrelas participou de uma missão mais que especial. Tornou-se a pessoa mais velha a fazer um passeio fora do planeta. Espero nunca me recuperar disso. Foi como William Shatner resumiu a aventura. Uma prova de que não há fronteiras entre ficção e realidade. E que sempre há tempo para recuperar o fôlego diante de cada nova jornada. Chegamos ao final de 2021 com o mundo ainda assustado com a propagação do coronavírus, mas alimentando a esperança de que 2022 será o ano em que o planeta se verá livre da pandemia. E então nós poderemos deixar para trás o que nos separou, a dor do isolamento, a ausência, o medo. Que as lições deste ano não tirem o encantamento de tudo que ainda virá. Que os nossos receios não impeçam 2022 de nos surpreender. E que aquela velha confiança de que tudo será diferente após a virada do ano não seja apenas uma vã esperança. Um feliz ano novo para você. Prosperidade, saúde.